vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Versículo 2, diz assim a palavra de Deus: E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo 4. Eu vou aqui agora explicar um pouco melhor o que Davi falou. Nesse momento, Davi está falando aqui sobre os atributos de Deus. Ele começa o seu cântico engrandecendo o Senhor, exaltando a pessoa de Deus, e ele destaca aqui vários atributos, ou seja, várias características de Deus. Só em ver esses atributos, a gente já aprende coisas maravilhosas para a nossa vida. Porque esse mesmo Deus que agiu na vida de Davi, que foi com Davi, é o mesmo Deus que nós estamos buscando. O mesmo Deus vivo e verdadeiro que nós cremos. Então, assim como ele foi com Davi, ele também é conosco e ele é com cada pessoa que crê nele de verdade. E essas características que se manifestaram na vida de Davi também se manifestam na nossa. Também nós podemos ver Deus agindo dessa maneira, porque é o mesmo Deus. Nós vemos começando o texto, versículo 2, diz assim: O Senhor é a minha rocha. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo o quê? O Senhor é o meu firme fundamento. É aquele sobre quem eu construo a minha vida. É o meu alicerce. Rocha, irmãos, na linguagem bíblica tem esse sentido de fundamento da vida. Fundamento de alguém, o fundamento de alguma coisa. Eles chamavam, o que a gente chama de alicerce, eles chamavam de rocha, comumente. Jesus também, a palavra de Deus diz que ele é a rocha, que ele é a pedra, que ele é a pedra angular, ou seja, a pedra principal de esquina. Então Deus ele tem essa característica de ser rocha, e ele se manifestou dessa maneira na vida de Davi, como aquele que é a rocha, em quem Davi podia construir a sua vida na pessoa de Deus, se firmar em Deus, porque se firmando em Deus, Deus ia sustentá-lo, Deus ia fazer com que a vida de Davi permanecesse firme e inabalável. Irmãos, esse é o mesmo Deus que nós servimos, é o nosso Deus. O nosso Senhor, ele é uma rocha em quem nós podemos construir a nossa vida. E quando nós construímos a nossa vida sobre essa rocha, sobre Deus, a nossa vida ela vai ser inabalável. Pode acontecer o que for na sua vida. Pode vir o tipo de dificuldade que for, o tipo de sofrimento, seja lá quem ou o que venha contra você, mas se a sua vida estiver firmada na rocha, a sua vida vai permanecer firme e inabalável. Pode vir o que for. Aí é que nós devemos refletir, será que nós estamos firmando realmente a nossa vida na rocha, que é Cristo, que é Deus? Ou será que às vezes nós estamos confiando em outras coisas, confiando em outras pessoas? Ou será que nós estamos desesperados, vivendo sem fé, vivendo angustiados, vivendo sem confiança, como se a nossa vida tivesse firmada numa areia movediça? Irmãos, Deus é a nossa rocha. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Nós podemos confiar nele.
nós podemos firmar a nossa vida nele e ter a certeza que a nossa vida ali firmada nele vai ficar inabalável. Davi foi perseguido anos e anos por Saul e o seu exército. Mas Saul e os inimigos de Davi não conseguiram prevalecer contra ele, nunca. Nunca prevaleceram contra Davi. Qual foi o grande segredo de Davi? Um dos segredos era esse: a sua vida estava firmada na rocha que é Deus. Saul nunca conseguiu destruir a Davi. Trazendo para hoje também, irmãos, nós temos que entender que os nossos inimigos não são as pessoas. Às vezes, quando a gente ouve falar de inimigos, pode vir à mente que outras pessoas são os nossos inimigos. Que um cônjuge pode ser seu inimigo, ou que um vizinho pode ser seu inimigo, uma pessoa que não gosta de você. Eles podem até se tornar, agir como seu inimigo. Mas nós não podemos olhar para essas pessoas como os nossos verdadeiros inimigos. Porque o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Ele é o acusador. Ele é aquele que se tornou o verdadeiro inimigo dos cristãos, do mundo, das pessoas, mas principalmente da igreja. Ele é aquele que quer destruir a igreja. Ele é aquele que quer destruir a minha vida, que quer destruir a sua vida, que todos os dias trabalha para derrubar você, para acabar com você, para destruir tudo aquilo de bom que tem na sua vida. É o diabo. É o inimigo contra quem a gente luta. E é contra ele que nós vamos permanecer firmes, se nós estivermos firmados na rocha. Ele continua dizendo: a minha cidadela, ou seja, o Senhor é a minha cidadela. Cidadela é fortaleza, fortaleza defensiva que havia numa cidade. Então Deus, irmãos, Ele é a nossa fortaleza. Imagine só, quando uma pessoa está no meio de uma guerra, um dos maiores alívios que pode existir para alguém, quando está numa cidade, por exemplo, sendo atacado por inimigos, um dos maiores alívios que pode ter é ele saber que existe uma fortaleza na cidade para onde ele pode correr. E ali ele pode se abrigar. E ele sabe que naquele local o inimigo não vai entrar com facilidade. Ele vai estar protegido. Deus é a nossa fortaleza. Deus é essa cidadela. É aquele para onde nós podemos correr. Aquele em quem nós podemos nos refugiar. E ali nós ficamos protegidos, sabe, abrigados. Debaixo das asas do Senhor, debaixo da sua proteção e do seu cuidado. E irmãos, se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, o diabo pode tentar fazer o que for, mas ele não pode penetrar nessa fortaleza. Uma fortaleza humana, ela pode até ser penetrada, mas a fortaleza divina, que é Deus, ele não pode nunca a sua proteção ser penetrada por ninguém. Quem vai poder ser mais forte do que Deus? Quem vai poder prevalecer contra Deus? Quem vai poder invadir a proteção de Deus e destruir aquele que está abrigado ali na sua proteção? Não há possibilidade, irmãos. Não tem como. Aquele que está abrigado em Deus, ele está guardado. Ele está protegido. Deus é a sua fortaleza. Continua dizendo: o meu libertador. Ou seja, Deus é aquele que nos liberta, é aquele que nos tira da aflição, é aquele que salva a nossa vida em todos os sentidos, que quebra as cadeias. Eu vou depois um pouco falar mais sobre isso. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Rochedo é tipo um penhasco, uma grande rocha. Era comum na antiguidade as pessoas se refugiarem em rochedos quando estavam fugindo de algum exército, quando estavam fugindo da batalha, estavam com medo de morrer, eles entravam no rochedo. Geralmente um local alto, onde eles se escondiam em alguma brecha e ficavam escondidos num penhasco, no meio das rochas. E ali era um local de difícil acesso, onde geralmente
o exército não ia atrás. Deus é para nós o verdadeiro rochedo, aquele em quem nós podemos também nos abrigar. Por isso que ele diz, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. Veja só que linguagem maravilhosa, irmãos. Deus, ele é o nosso escudo. Pare para analisar. Ó. Imagine todo tipo de ataque que possa vir contra as nossas vidas. Partindo de Satanás ou de alguém usado por Satanás. Às vezes nós ficamos com medo. Quantas pessoas não ficam com medo do diabo, com medo do que o diabo pode fazer, com medo do que as pessoas podem fazer, do que elas estão falando, do que estão planejando, das armadilhas. Irmãos, isso não deveria nunca nos afligir. Nunca nós deveríamos nos preocupar com o que fazem ou deixam de fazer. Porque Deus é o nosso escudo, ou seja, Deus está na nossa frente como um escudo para nos proteger. Quando alguém está com um escudo, ele é protegido de pedras, de tiro, de flechas. Seja o que for, o escudo é para proteção. Deus, ele é o nosso próprio escudo. Ele está na nossa frente. Para o diabo poder nos atingir, ele precisa passar por cima de Deus para chegar a nós. Imagine só. Você acha que o diabo tem poder de passar por esse escudo que é Deus para conseguir nos atingir? O diabo, ele não tem capacidade para isso. O diabo, ele se aproveita de oportunidades que as pessoas lhe dão. Ele se aproveita de brechas. Ele se aproveita de um vacilo nosso, quando a gente deixa de fazer de Deus o nosso escudo. Mas se a gente estiver firmado em Deus, Ele sendo o nosso escudo, nós não precisamos nem nos preocupar com o que o diabo faça ou deixe de fazer. Porque tudo aquilo que ele fizer, vem e vai bater contra o escudo que é Deus. O diabo vai planejar as armadilhas, vai lançar suas setas, vai vir e vai bater em Deus. E não vai acontecer nada e você vai ficar guardado, protegido. Era isso que Davi estava falando aqui a respeito de Deus. É o que Deus é para nós, o nosso escudo. O meu baluarte, ou seja, o meu apoio, o meu suporte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Deus é o Salvador. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então nós vemos aqui nessa primeira parte essas características de Deus. Sempre que você estiver numa luta, irmãos, sempre que você estiver num momento difícil, que você estiver se sentindo atacado, se sentindo oprimido, pressionado de todos os lados, se lembre disso aqui. Isso aqui dá um alívio enorme na alma. Isso traz um descanso, uma paz inacreditável. Quando você está no meio da batalha, no meio da aflição e você se lembra, por que eu estou aflito? Deus é a minha rocha. Eu estou firmado nele. Ele é o meu escudo que me protege. Ele é a minha fortaleza em quem eu estou. Ele é o meu libertador, Ele é a minha força, Ele é o meu baluarte. Por que eu estou tão aflito? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou achando que eu vou perecer, que eu vou ser destruído, que tudo vai chegar ao fim? Nós não precisamos viver assim. Se a gente tiver a palavra de Deus no nosso coração e guardar essa palavra, a paz de Deus vai inundar o nosso coração. É isso que Deus quer nos dar, da sua paz, da segurança de que nós estamos guardados nele, na pessoa dele. Isso não significa, irmãos, que a gente não pode, de repente, sofrer aflições na vida. Nós podemos sofrer ataques de pessoas, sim, agressões físicas. O cristão, ele pode ser assaltado, ele pode sofrer um acidente, ele pode ser alvo de uma injustiça de alguém, ele pode ser alvo de falatórios, ele pode ser alvo de perseguição de pessoas,
Ele pode até ser assassinado, como muitos cristãos são assassinados. Hoje, todos os dias, no mundo, são assassinados por pessoas que perseguem a igreja. E aí alguém pode pensar, mas irmão, que proteção é essa então? Se eu posso sofrer tudo isso? Nós temos que entender o seguinte: isso pode acontecer se Deus permitir. Se for da vontade de Deus por algum propósito, por algo que Ele queira realizar ou fazer na nossa vida, ou através de nós, Ele permitir que a gente passe por determinadas situações, ou se o nosso tempo acabar aqui, Deus quiser nos levar para a glória dEle. Mas, irmãos, a proteção que Deus nos garante, que realmente você pode ter certeza que nunca vai acontecer, que a palavra de Deus garante, não é essa proteção das coisas da vida e das pessoas. Não é disso que eu estou falando. A proteção que Deus garante que você vai estar protegido e guardado é uma proteção espiritual. É uma proteção do mal, do maligno, de Satanás. Satanás, ele não vai poder destruir a sua vida. Ele não vai poder te arrebatar das mãos de Deus. É o que Jesus disse. Aquele que está nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. O diabo, ele nunca pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus para trazer condenação a eles, porque nós estamos justificados. O diabo, ele não tem acesso para nos afastar de Deus, nos levar para uma condenação, se a gente estiver firme em Deus. Quando a gente se afasta de Deus, foi porque a gente quis se afastar. Mas o diabo, ele não tem poder de chegar a nós e nos tirar da presença de Deus. Ele não tem poder de nos atingir, nos destruir espiritualmente, de nos levar a uma condenação. Ele não faz isso. Toda vez que alguém sai da presença de Deus para um estado de condenação, foi uma decisão dela, porque a pessoa quis abandonar Deus. Mas aquele que está em Deus, ele está guardado até o último dia da sua vida. A sua salvação está garantida, a sua proteção espiritual, a sua morada no céu está reservada. Não tem nem perigo do diabo prevalecer contra ele e lhe afastar de Deus, nunca.